Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues e estamos aqui em mais um podcast. Quero desde já agradecer vocês que nos ouvem. E hoje começaremos a estudar o livro de Gênesis. Este livro que é essencial para entendermos cada parte das escrituras sagradas e o alicerce onde se apoia a revelação de Deus. E assim se inicia o primeiro livro da Bíblia, que afirma que Deus criou os céus e a terra e criou todas as coisas que existem. Será que Gênesis é um livro mitológico? Gênesis é um mito? Existiu os fatos relatados em Gênesis? Hoje estudaremos isso, mas antes vamos aos nossos recados semanais. E nos recados desta semana, quero avisar a todos os ouvintes do Papo de Garagem que nossos podcasts chegam até você graças aos nossos patrocinadores abençoadores. E você precisa de algum trabalho em assessoria contábil? Então aqui vai um recado da Adrilins Contabilidade. Adrilins Contabilidade, abertura, alteração e cancelamento de empresas, imposto de renda, cálculo trabalhista. WhatsApp 96056-2027, 96056-2027. Souza Advocacia, atua na área civil, consumidor, família e previdenciária. WhatsApp 96056-2027. Você, empresário, autônomo, microempreendedor, quer fazer como a Adrilins Contabilidade e anunciar aqui conosco? Então mande um e-mail para garagemdabencal79@gmail.com. E se você deseja ajudar a manter este programa no ar, seja nosso mantenedor. Nos mande um e-mail também e te daremos todas as informações necessárias. Que Deus lhe abençoe desde já. De mito é difícil. Quando falamos sobre mito, já carregamos preconceitos como o mito é mentira. O mito são coisas falsas. Temos o termo popular para descrever as inverdades que são propagadas pelas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram. Temos ainda o termo mito expressado para outros significados, mas aqui eu gostaria de debruçar sobre uma outra perspectiva sobre o mito. O fato é que alguns livros da Bíblia, em especial Gênesis de 1 a 11, são inigualavelmente carregados de linguagem mitológica e arquetípica. Os elementos mitológicos, como a criação do mundo, árvores sagradas, dilúvios e a criação do homem, são encontrados em diversas outras histórias dos povos antigos. A criação do mundo é contada na história de Prometeu. O dilúvio possui um relato semelhante na epopeia de Gilgamesh. E a criação do mundo em Gênesis possui vagas semelhanças com a criação do mundo babilônico no Enuma Elish. O Enuma Elish é o mito da criação babilônica, que é um recuperado de arquivos que foi achado numa biblioteca lá na região de Nínive. E esses achados foram publicados por George Mitz em 1876. Esse é o Enuma Elish. Enuma Elish é um achado de livros e escrituras que relatam a criação do mundo de forma mitológica pela Babilônia. A mitologia, assim como o método parabólico de ensino nos tempos de Jesus, era de uma forma bastante popular de contação de histórias e transmissão de informações e conhecimentos. Mas então, Gênesis é um mito? Sobre a literalidade e exatidão dos fatos relatados, não me atreverei a afirmar categoricamente sobre isso. Me inclino para o lado da não literalidade, mas compreendo que este assunto na teologia ainda está longe de ter uma conclusão. O que posso afirmar é que, de acordo com o mito, a Bíblia é riquíssima em verdade, pois ela descreve com precisão a criação, a corrupção e restauração da natureza humana. Acredito que nenhum crente se atreva a se opor a isso. Mas voltando para o lado do nosso estudo, o livro de Gênesis é importante, pois fundamenta o ensino teológico de todo o Antigo Testamento. Não se trata de um livro mitológico ou científico, nem tampouco é uma obra biográfica ou histórica, mas é legítimo investigar suas afirmações.
Assim como podemos aprender sobre homens e mulheres que se deixaram ser usados por Deus e que seguem os mesmos rumos da história da humanidade. O nome Gênesis vem da tradução grega do Antigo Testamento, chamado Septuaginta, e significa origem. O nome original hebraico era no princípio. A tradição atribui a Moisés a autoria de Gênesis, mas não se encontra no livro nenhuma evidência conclusiva. Como o Pentateuco na tradição judaica era visto como uma única obra, e Moisés é descrito como o compilador dos outros livros. Logo, ele foi cogitado como o mais provável escritor de Gênesis. O livro de Gênesis está dividido literalmente em 11 partes que começam por essa história de. Isso sugere que alguém antes de Moisés já havia separado este material que foi usado para compor o livro todo. Estas seções não servem apenas para dividir o livro, mas demonstram a graça e misericórdia de Deus em preservar a raça humana, mesmo com todo o pecado produzido pela humanidade. Além disso, a história dessas gerações mostra que o plano redentor de Deus estava sendo executado. A estrutura de Gênesis ela começa dos céus e terra, no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. Conta a história de Adão, no capítulo 5, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 8. Também conta a história de Noé, do capítulo 6, versículo 9, ao capítulo 9, versículo 29. Temos a história de Sem, Cã e Jafé, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 9. A história de Sem, do capítulo 11, versículo 10 a 26. A história de Terá, do capítulo 11, 27 até versículo 25 até o 11. Temos a história de Ismael, do capítulo 25, do versículo 12 até o 18. A história de Isaac, do capítulo 25, 19 até o capítulo 35, 29. A história de Esaú, lá em 36, do capítulo 36, do versículo 1 ao 8. E continua lá no capítulo 36, versículo 9, até a história de Esaú, do capítulo 36, versículo 1, até o 37, versículo 1. A história de Jacó, do capítulo 37, do 2, até o capítulo 50, 26. E alguns dos temas de Gênesis giram em torno de toda a obra da criação, da desobediência que separou o homem de Deus e de sua revelação progressiva ao povo escolhido por meio da aliança. O livro de Gênesis explica a razão da escolha de Abraão e sua família para a realização da aliança com Deus. A aliança é o tema que unifica as histórias contidas em Gênesis e narra os perigos do não cumprimento dessas alianças. No decorrer dessa história, Deus envia seus julgamentos à humanidade que se opõe ao pecado estabelecido em todos os aspectos. Ao contrário das demais histórias da origem do universo, Gênesis mostra que Deus não apenas organizou o universo, mas deu origem ao mesmo mediante o poder de sua palavra. As demais histórias da criação de outros povos mostram que o universo não foi criado, mas apenas organizado mediante luta entre as divindades. Gênesis mostra que o universo foi criado pelo poder do Deus soberano, pois os povos ao redor de Israel personificavam as forças da natureza como deuses. E Gênesis mostra Deus como o criador dessas forças. Outro aspecto importante é que as histórias da criação dos outros povos mostram que a humanidade foi uma ideia posterior dos deuses.
Porém, Gênesis deixa claro que o propósito da criação foi gerar um ambiente ao qual o homem pudesse viver. Algumas narrativas da criação mostram que o homem foi criado para fazer o trabalho que os deuses estavam cansados de fazer. Portanto, era uma ferramenta de dominação dos escravos, já que os reis e governantes eram considerados deuses. O texto de Gênesis não esconde os problemas e erros dos patriarcas, mas a despeito disso, Deus manteve-se fiel à aliança que havia estabelecido com Abraão e sua descendência. Estes episódios demonstram que não foi por mérito que ele havia escolhido esta família. O registro da criação está estruturado de forma a demonstrar a progressão do sem forma e vazio para o pleno preenchimento, adequando-se ao homem. A narrativa conta como o homem decaiu da alta posição a que fora colocado na criação para a expulsão do jardim que Deus havia criado para ele. O assassinato de Abel e Caim mostra que a nova ordem do pecado havia se instalado nas raízes humanas. O registro posterior das genealogias do livro de Gênesis prova que o pecado viera para ficar definitivamente nos fundamentos da humanidade. O relato do pecado culmina no dilúvio, atraindo o julgamento de Deus sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo representou sua graça ao poupar Noé e sua família. Aqui temos outro contraste com as narrativas de outros povos sobre o dilúvio, pois nessas narrativas os deuses não desejavam poupar ninguém. Antes da salvação de uma família, foi a traição de um dos deuses que avisou sobre a destruição iminente do mundo. Após o dilúvio, Deus renova sua aliança com a humanidade, a mais abrangente da Bíblia, pois envolve a todos com a promessa de não destruir mais a terra com a água. Seu julgamento é visto mais uma vez, ao impedir os homens de se unirem em rebelião, confundindo suas línguas, gerando a expansão geográfica. Porém, sua graça é renovada ao se revelar a um homem e sua família. A Bíblia, apesar de contrariar a muitos pensamentos, ela dispensa a necessidade de se provar a existência de Deus, porque segundo a própria Bíblia, podemos perceber a Deus claramente por meio das coisas que foram criadas. Portanto, todas as pessoas no mundo têm uma espécie de intuição da existência divina. Isto é um fato que está dentro do coração humano. Algumas pessoas até tentam lutar contra esta disposição, mas a Bíblia deixa bem claro que a existência de Deus é um fato estabelecido, sem necessidade de se provar sua existência. As Escrituras deixam claro para nós que Deus é totalmente distinto da sua criação, da natureza, do mundo que nos envolve. Portanto, não se pode confundir a criatura com o Criador. Quando nós olhamos para a história da criação, é importante destacarmos aquilo que a Bíblia quer de fato nos ensinar de mais importante. Por exemplo, a própria palavra de Deus na linguagem original é uma palavra que evoca uma certa pluralidade. De certa forma, a Bíblia já está nos comunicando que no futuro a revelação é mostrar que Deus é um e mais de um ao mesmo tempo. O Novo Testamento vai nos falar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com toda clareza. Isso já aparece de maneira, vamos dizer, oculta aqui no texto de Gênesis. Quando Deus cria, é importante observarmos o verbo do texto original hebraico, que é um verbo especial, um verbo que é chamado de bará. Este verbo é exclusivo de Deus. Nunca em toda a Bíblia, nenhum outro ser humano ou qualquer outra criatura pôde criar coisas ou criar alguma coisa como Deus cria. Só Deus pode bará, porque somente Ele cria de maneira como Ele pode criar. Por isso, nós vamos entender que essa criação ela é exclusiva de Deus e foi feita a partir do nada. Deus não tem um projeto guardado, nem uma massa ou algum elemento que permita a sua criação. Não, a criação divina é feita a partir do zero, a partir do nada. E o que é então que Deus cria? O texto diz que Ele cria os céus e a terra.
A expressão céus e terra é uma maneira do texto bíblico se referir a todo o universo. Ou seja, Deus criou todas as galáxias, as estrelas, os planetas, todo o universo e tudo que há no planeta Terra. Quando olhamos mais adiante, nós vamos descobrir que a criação ocorre pela ação do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. A descrição do texto original nos dá uma ideia de alguém que está trabalhando para o aparecimento da vida. O Espírito de Deus está presente na criação do mundo, na criação que é feita pelo Senhor do Universo. A maneira como Deus cria o mundo chama bastante atenção, porque Deus cria o mundo falando através da sua palavra. Em todo o texto de Gênesis, nós vamos observar a frase que se repete no decorrer desse capítulo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus cria o mundo através da sua palavra. Muitas pessoas, quando prestam atenção na criação divina, ficam pensando como foi o processo do ponto de vista do tempo. Nós sabemos que, lendo o texto, a Bíblia nos informa que a criação foi feita em 6 dias. Veja só que no versículo 4 e 5, nós vamos ver a descrição clara sobre a criação da luz. O texto diz que passaram tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. E assim por diante, o texto nos diz primeiro, segundo, até o 6º dia. Então, os estudiosos pensam e discutem sobre o texto. Será que eram dias literais, não eram literais? Eram dias de 24 horas ou seria outro tipo de contagem de tempo? A Bíblia não está se propondo a responder a essa pergunta. Essa pergunta fica aberta a todos que leem o texto bíblico. Nós sabemos que desde o início não temos uma ideia de dia semelhante ao que temos hoje. Além disso, o texto não é escrito com a mentalidade de responder talvez as perguntas que estejam em nossa mente agora. E como que a criação é organizada, né? O texto diz para nós que a terra era sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias da criação são destinados a preencher a forma que não existia anteriormente. Então, no primeiro dia, a primeira forma que aparece na terra que foi criada é a distinção entre luz e trevas. Então veio dia e noite. No segundo dia, a próxima forma que estabelece é a separação das águas. Águas que estão em cima e águas que ficam embaixo. As águas de cima, a provável referência seria as nuvens, de onde vem a chuva. E as águas que estão embaixo são as águas que nós pisamos, mares, rios, lagos. Este é o segundo dia. No terceiro dia, aí nós temos a separação da terra, os continentes, dos mares e das águas embaixo. Então veja bem que nós temos o estabelecimento da forma, porque a terra era sem forma. Quando chega o próximo trecho, a partir do versículo 14, o texto vai nos dizer que a terra era sem forma e também vazia, e agora começa a se encher. Então no primeiro dia foi criada a luz que separou das trevas. Como nós vamos encher essa forma de luz? Dia 4 responde: com sol, lua e estrelas, ou melhor dizendo, os luminares. No dia 2, há uma separação de águas e águas. Por isso, no dia 5, que é o dia paralelo ao dia 2, nós temos a presença das aves que estão voando perto das nuvens, que são as águas de cima, e as criaturas marinhas ou aquáticas, que são os peixes que aparecem nas águas de baixo. No dia 3º, que a terra surge devidamente encarpetada com as plantas e todo o universo verde que está sobre ela. No dia 6, os animais e os homens enchem a terra. Portanto, a terra que não tinha forma ganhou forma nos 3 primeiros dias, e o que estava vazio ganhou enchimento nos últimos 3 dias. Por isso nós vemos
que o autor de Gênesis está pensando numa elaboração mais específica da sua mentalidade e não querendo responder algumas questões que são talvez a nossa principal dúvida. Deus, ao fazer tudo isso, ele coloca a sua frase de plena aprovação, dizendo que tudo ficou bom. E na criação do homem, ele diz que ficou muito bom. Mas a palavra bom aqui significa que aquilo não é só bom, como também é muito belo, harmonioso. É importante prestarmos aqui atenção nessa criação que o texto bíblico está tentando mostrar a nós. Que as ideias sobre o surgimento do mundo ou sobre Deus, distintas ou diferentes da Bíblia, são ideias equivocadas. Por exemplo, no mundo antigo se adorava o sol e a lua e os astros de modo geral. Quando no versículo 14 nos diz que Deus criou os luminares, o autor intencionalmente evita falar literalmente que Deus criou o sol e a lua, justamente porque o sol e a lua eram instrumentos de adoração. Então, para que ninguém pudesse entender que Deus estava criando deuses menores, a palavra diz que ele criou apenas luminares, grandes luzes. Com isso, nós aprendemos aqui que tudo aquilo que as pessoas consideram divino não passam de uma obra da criação de Deus. Agora, no início do capítulo 2, o texto nos fala que Deus, no 7º dia, ele abençoou a sua criação e descansou de toda a obra que havia realizado. E isso mostra para nós o momento do tempo sagrado. Existe uma espécie de princípio sabático na Bíblia, quando nós lembramos que o tempo não nos pertence. Adorando o Senhor da criação e o Senhor do tempo e do espaço, nós vamos entender nossa finitude, que nós não somos criador, portanto estamos limitados ao nosso tempo. Além disso, esse dia é dedicado de maneira especial a reconhecer o grande Criador. Então, é um dia também dedicado à adoração. Por isso, o princípio sabático aparece também no capítulo 1 de Gênesis, falando sobre a criação. Então, o que eu quero te convidar a partir desse panorama, porque estamos aqui fazendo panorama, não estamos entrando profundamente no texto e no livro, porque requer algo mais estudo mais aprimorados, e aqui a gente vai fazer um panorama para que a gente consiga estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Aqui é receber um alimento como a gente cuida de um bebezinho, né? Começar com um alimento, uma papinha, para que você possa se atentar e se aprofundar no texto bíblico. Começa a observar ao seu redor o céu, os animais, a terra, as plantas, os seres humanos, e veja Deus através da sua criação. E essa foi a nossa introdução ao livro de Gênesis. No próximo programa, continuaremos a nossa jornada nesse livro, que é o início para entendermos os planos e propósitos de Deus. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast. Mão em posição de receber, vamos receber uma bênção apostólica, porque foi tudo dito em nome de Jesus, e vamos selar com esta bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos creem, digam amém. Deus abençoe, até semana que vem.